Agora é hora de estudar a Bíblia. Preste muita atenção, deixe Deus falar com você através das Escrituras Sagradas. Essa história, hoje nós vamos tentar ler dos capítulos 4 ao capítulo 6, se assim Deus o permitir. Deus vai conduzir essa tarde de estudo conosco através desses capítulos. O fundo histórico desse livro é importante que eu leia com você agora. No livro de 2 Reis, no capítulo 24, nós precisamos ler esse texto para você compreender melhor a mensagem do profeta Ezequiel. Nós já lemos em outra situação, em outro profeta, essa história, esse capítulo. Nós já lemos lá no livro do profeta Jeremias, nós chegamos a estudar esse capítulo também, porque é o mesmo fundo histórico. Aí vocês vão ver o que Deus faz, meu amado, para manter acesa no seu coração, no coração do povo dele, o que Deus faz para manter acesa essa chama, né, essa esperança de que Deus é e Deus está. No capítulo 24, o livro 2 Reis diz o seguinte: durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu o país, invadiu Israel, e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então, ele se voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor havia proclamado pelos seus servos os profetas. Nesse período, Jeremias estava ali e Deus havia já anunciado essa invasão. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Observe que nós estamos lá no fundo histórico lá de Judá. Ok, ainda no capítulo 24 do 2 Reis diz o seguinte, versículos 8: Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade, pessoalmente. Então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Então, só um parênteses, acredita-se que nessa leva de pessoas que foram para lá, Ezequiel estava no meio. Conforme o Senhor, aí continua aí no capítulo lá do 2 Reis. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Acredita-se que Ezequiel foi levado prisioneiro nesse período histórico, para você entender melhor. Bom, e aí, olha só, meu amado, a distância, né, entre as cidades era aproximadamente 1.300 quilômetros. E aí, eu coloquei, apenas só está legitimando, testificando a caminhada dessas mais de 10.000 pessoas lá, indo para a Babilônia. Era uma estratégia da Babilônia levar os prisioneiros para lá. Bom, Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais, seus líderes e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices.
de artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar no seu lugar e mudou o seu nome para Zedequias. Importante saber isso. Vamos entender por quê? Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e preste muita atenção. Depois que ele leva essas pessoas para lá, Nabucodonosor deixou lá um reino para governar. E olha só, ele reinou 11 anos em Jerusalém. Observe isso, aquele povo que sai dali e vai para a Babilônia. Nabucodonosor deixa um rei ali, muda o nome para Zedequias, e esse rei governa 11 anos aí. Então observe, aquele povo sai dali e tem a última imagem de Jerusalém e vai para a Babilônia. E é com esse sentimento que nós vamos continuar lendo Ezequiel. E aí, por que fez isso? Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para fora de sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, no capítulo 24. E aí, no capítulo 25, 11 anos depois, então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele volta depois. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Observe. No nono dia do 4º mês, a fome da cidade era tanta, se tornando tão rigorosa, que não havia mais nada para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite para a porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônicos estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. E ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia, em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos e prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém e ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Esse fundo histórico, observe, quando você está lendo a Bíblia, nós lemos aqui 2 capítulos, e passaram-se ali 11 anos. 11 anos se passaram. 11 anos nesses 2 capítulos, nesses primeiros 5 minutos de aula, lendo ali a Bíblia, olha, passaram-se 11 anos aqui. Então, quando nós vamos ler agora, continuar lendo o profeta Ezequiel, você tem que entender isto. Ezequiel, ele sai de lá, e quando o rei coloca os Zedequias no lugar, e o Zedequias fica 11 anos governando. E Ezequiel está lá com aquele povo que foi lá para a Babilônia. E aí vocês vão entender melhor a mensagem do profeta Ezequiel. E aí, abra sua Bíblia no capítulo 4, ou acompanhe aqui para você entender. Porque lá no capítulo 4, Deus fala assim para Ezequiel: ô filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe as cidades de Jerusalém. Lembre-se, Ezequiel sai com aquele povo de lá. Ele olha e vê a imagem de Jerusalém, ele vê a imagem da cidade. E ele está lá na Babilônia, olhando para trás e tem aquela última imagem da cidade. E Deus fala: olha só, pega um tijolo, coloque à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a.
e então erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha aretes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. E aí, eu coloquei essa imagem aí do profeta obedecendo a Deus. Determinei que o número de dias, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias de sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espeita, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas de pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Como pão e como você comeria um bolo de cevado. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E acrescentou, filho do homem, cortarei o suprimento da comida de Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Esse é o capítulo 4. E por que eu fiz questão de ler com vocês o livro de 2 Reis? Porque quando o Ezequiel sai, quando Nabucodonosor vai na primeira vez e leva prisioneiro lá o rei, mais 10.000 pessoas aproximadamente, Ezequiel sai naquela comitiva. Nabucodonosor levou, foi uma estratégia de guerra, levar todo mundo para a terra dele. E o Ezequiel, então, ele está lá, conversando com Deus ainda, na intimidade dele, e Deus revela para ele, o Ezequiel, o seguinte: olha, você tem que avisar esse povo que está aí, conforme eu já disse para o seu outro irmão contemporâneo, Jeremias, estava lá, para o povo não ficar olhando para trás, não vai ter volta, não vai ter volta. Aquele templo que eles estavam idolatrando, fazendo as coisas por obrigação, já era, já vai ser destruído. E aí, nós chegamos a ler lá no capítulo 25, que aconteceu aquilo. Mas para esse povo que está aí, recebendo essa mensagem do profeta Ezequiel, ainda havia esperança de voltar a habitar naquele lugar, naquele local, naquele lugar. Então nós vimos aí o profeta, Deus falando com ele aí. E eu queria pensar em algumas coisas com vocês em relação a esse capítulo, que eu queria meditar muito com você. A primeira coisa é assim, que como povo de Deus, nós somos chamados para ser um símbolo da palavra de Deus, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É o caso do povo de Israel. Israel foi chamado para ser símbolo, para ser um povo exemplo, para que todas as nações olhassem para Israel e falassem: mas vocês são diferentes, vocês procuram fazer as coisas corretas, vocês
procuram ser zelosos, vocês procuram honrar esse Deus. Que Deus que você serve? Deus escolheu o povo de Israel para isso, meu amado. Para mostrar para toda a humanidade que há um Deus que criou os céus e a terra, há um Deus onipotente, meu amado, onipotente, há um Deus que tudo pode, meu Deus, que faz todas as coisas. E aí, Israel escolheu não servir a Deus, apesar da história estar dizendo que o povo lá no rei Josias, lá que procedeu lá, que precedeu ao reinado, a profetização lá do profeta Jeremias, que o povo fazia as coisas que o rei pedia. Mas aí Deus começa a revelar o verdadeiro motivo, né, o que estava movendo o coração das pessoas. E aí Deus não se agradou. E da mesma maneira que Deus escolheu o povo de Israel para ser um exemplo para todas as nações, nós, como cristãos, Deus então quer o quê? Que você seja um exemplo. Aí você olha para você e fala assim, pois eu não vejo nada em mim que agrade assim. Ótimo, você chegou a esse momento que você reconheceu que você não tem nada, ótimo. Por quê? Porque sem Deus realmente o homem não é nada. Todo sentimento bom que tem em você, meu amado, vem de Deus, acredite. Em Jesus que morreu por mim, por você na cruz, ele quer escolher um povo, que um povo ande segundo os mandamentos dele, o exemplo dele. E aí nós temos que aprender com essa história, por quê? Porque da mesma maneira que Deus escolheu esse povo, Deus nos escolhe. E o problema das escolhas é esse segundo ponto que eu ia falar com você, é que por meio de nossas escolhas, estilo de vidas, decisões e relacionamentos, o Senhor quer se revelar à humanidade e anunciar o seu propósito para ela. Não adianta. Esses dias eu estava assistindo um filme de um seriado aí policial, esqueci, Chicago Med não, outro. Chicago PD, isso, obrigado. E aí, num dos comerciais, fala, um dos chefes fala que você está me responsabilizando pelos seus erros, é isso? Quer dizer, a pessoa errou e estava querendo culpar o outro pelo erro dela. Então, meu amado, é o seguinte, olha, nós escolhemos servir a Deus ou não. Nós é que agimos. Eu sei que nós, pais, nós que temos filhos, né, netos, você que tem filho, neto, você quer criar o seu filho bonitinho, cheirosinho, e ir protegendo, ali você vai orientando, você vai ser exemplo, você pede para ele fazer uma coisa, pede para ele fazer outra. E por quê? Porque você já caiu, tropeçou, você sabe o que pode acontecer, que vai acontecer, se ele ficar andando com pessoa A, com pessoa B, mas é ele que ele vai se moldando. E você tem que acreditar que o Espírito Santo de Deus vai auxiliá-lo, e antes de ele errar, ele vai fazer, eu não preciso errar. Se aquele povo de Israel errou, cometeu isso, eu não preciso fazer a mesma coisa. E a Bíblia sempre vai te dando exemplos, meu amado. A Bíblia tem exemplo para tudo, você pode perguntar, tudo que você quiser, a Bíblia vai ter exemplo para você. Se o exemplo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu irmão da igreja, não serve, a Bíblia vai te dar exemplo. Vai te dar, meu amado. E é por meio das nossas escolhas, não tem jeito, que vai acontecer. A causa e efeito. E infelizmente, mais um ponto que eu falo com você, infelizmente, muitos não têm percebido isso. E a verdade com V maiúsculo, tem sido negligenciada. Por quê? Porque Deus é amor. E nós erramos 1, 2, 3, 4 vezes, estamos vivos. Como o salário do pecado é a morte, se eu já pequei pra caramba e estou vivo. Então, surgiu essa conversa esses dias também. Então, eu vou ser crente e não posso beber? Não posso fumar? Não posso jogar bola? Não posso... Quem disse isso? Jogar bola não é pecado, não. Vai ter um campo lá no céu. Brincadeira. Aí, é sempre essas polêmicas. Não, mas aí perde, não perde salvação. Vai estudar na teológica, vai estudar lá. Verdade, vai discutir com um teólogo, falando sério.
Por quê? Porque vai ter na Bíblia, você vai encontrar direções na Bíblia. Olha, vai, filho, uma vez salvo, sempre salvo. Legal. Aí, vive debaixo do perdão. Aí vai ter outra pessoa, não, olha, cuidado, viva debaixo, assim nesse sentido, não estou falando. Então você vai encontrar, mas em Cristo nós somos mais do que isso, meu amado. Tem situações que não dá para nós entendermos por causa da nossa mente. E quando você começa, parece bobeira, mas Jesus vai te dar as direções. Certa feita, chegou um grupo lá de estudiosos para Jesus. Jesus, não sei de qual faculdade eles eram. Vem cá, uma mulher aí teve 7 maridos. Oh, não é isso? Casou com um, aí ele morreu, casou com o irmão, morreu, irmão. E lá no céu, com quem ela vai ficar? Aí Jesus falou, vem aqui. Amigo, com esse pensamento humano não é do céu. Você não pode pensar como pensa quem está no céu. É outra coisa. Lá é outra coisa, meu amado. É outra coisa. Então, uma vez eu falei assim, e eu sempre cito esse exemplo, que, mas o seu exemplo não pode ser base histórica, Bíblia, para ensinar. Então, tá bom. Aí eu só usei uma lógica. Eu falei, olha, e quando eu falo isso, o pessoal para e pensa. Então, isso é legal. Eu perguntei assim, para acabar com essa polêmica, mais ou menos. Você ofereceria um cigarro para Jesus? Um charuto cubano? Você ofereceria um copo de cerveja para Jesus? Não. Falei, então é ótimo, parabéns. Então você ainda não entendeu o mistério da salvação. E quando você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, tornando você o templo do Espírito Santo, porque Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Então, quando você começa a ingerir substâncias, pense nisso, você é templo do Espírito Santo de Deus. E Cristo passa a habitar dentro de você. O mesmo Espírito Santo. É mesmo, é verdade. Então, nesse sentido. E muitos falam assim, não tem nada a ver com o que você está falando. Então, tudo bem. E a vida segue. O fato é, pode fazer? Pode, porque o Paulo fala, todas as coisas não estão listas, mas nem todas as coisas convêm. Pode, mas depois não vai ficar reclamando porque Deus só se revela para fulano A, para fulano B, para fulano C, e não se revela para você. E Deus vai ficar falando assim para você também, olha, hoje é dia 5, hoje você está salvo. Aí amanhã você não está salvo. Não, hoje está, amanhã não é isso também. Então nós temos que aprender com a história, para nós errarmos menos, mas existe um Deus que quer olhar para você, trabalhar na sua vida. Você vai cometer erros sim, mas Ele vai trabalhar com o seu coração, no poder do Espírito Santo de Deus, para você olhar, Senhor, desonrei, né? Perdão. Ok, servo, vamos lá. Aí Ele vai te dar um banho no sangue de Jesus, vai te levantar e vai olhar para frente, vai apagar seu passado, paguei, olha para frente. É assim. O problema não é nem ser Deus, são as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque, meu amigo, é o seguinte, se o homem tivesse esse poder de ser Deus, pecou, seria fulminado. O problema não vai ser Deus, vai ser você recuperar a sua credibilidade. Mas, em nome de Jesus, você vai ver o milagre que Deus faz no coração das pessoas quando Ele transforma um pecador. As pessoas não vão acreditar que é você está fazendo. Por quê? Porque é Deus através de você. E se você continuar, se arrependeu, pediu perdão, olhou para a cruz, meu amado, quando você menos espera, Deus está te revelando coisas, pedindo para você fazer coisas por Ele, e em nome de Jesus as pessoas vão olhar para você, vão ver que você é uma nova criatura, todas as coisas, né, se fez nova. É fantástico o que Deus faz, meu amado, nós temos que aprender. Então, antes de nós agirmos, nós precisamos escolher. E aí, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é assim, não se engane, o juízo de Deus coloca o ser humano em situações de muita vergonha, fragilidade e dor.
Deus vai protelando com você, vai dando oportunidade para você, como aconteceu com aquele povo. Estou pegando o exemplo daquele povo. E a ideia da escola bíblica é isto. Você está lendo um texto bíblico onde Deus deu oportunidade, enviou profetas, enviou Jeremias, Isaías. Como nação, a nação pagou o pato, né, por causa desses líderes que elas tiveram lá, que nós já estudamos. E outra coisa, esses elementos são uma ferramenta nas mãos do Criador para nos conduzir a um arrependimento. Tem situações que Deus nos coloca, não sei porquê, você sabe por que você está aí, você sabe, por mais que você não queira, você sabe por que você está aí nesse lugar. Ah, eu não sei, você sabe por que está aí, e aí, mas Deus, Ele vai usar essa situação para trazer crescimento para você. E muitas situações onde você está agora, muitas delas porque você foi atrás de um prazer momentâneo, né? E Deus está fazendo você pensar, olhar para trás, olha Jerusalém, como que era Jerusalém. Eu sentia Deus ali, Deus me usava, e Deus quer que você te levar ao arrependimento, meu amado. Ele não tem prazer, olha, guarde bem isso, amado. Deus não tem prazer em nos ferir. Mas Ele o faz quando necessário. Ele podia muito bem, milagrosamente, impedir você de cair, tropeçar, quebrar a perna, quebrar a mão, quebrar a cara. Mas às vezes você está tão cego, né? Da cruz de Cristo, mas por quê? Você está pensando naquele algo momentâneo, né? Aquele prazer efêmero, que Deus fala, você vai quebrar a cara, mas você vai, né? Porque já aconteceu na Bíblia, está tudo escrito lá, você não leu, né? Fugiu da escola bíblica, achando que você ia se eximir da culpa. Ah, eu não li, então não sabia. Deus não tem prazer em nos ferir, mas se for necessário, Ele vai te ferir, para você cair em si, e lembrar que tem um Deus que te ama, que quer você como exemplo. Aleluia? Uma outra coisa, nesse capítulo, pegando essa parte da história, que muito de nós, meu amado, não atenta para o fato de que todo o sustento da nossa vida, em todos os sentidos, vem de Deus. Você vê que Deus fala para o profeta, põe um tijolo aí, desenha Jerusalém, cerca aí, faz umas rampinhas. Lembre-se, ele está ali e passaram-se, ele está ali ainda no início, 11 anos antes de acontecer isto. E Deus profetiza, olha, a cidade vai ser cercada, vai faltar alimento. Lá, ficou sitiada 3 anos depois. Porque Nabucodonosor, ele vai lá depois, 9 anos do rei Zedequias, e cerca a cidade, quer dizer, ninguém nem entra nem sai, manteve o sustento em 3 anos. Fome, muita fome. Então, assim, todo sustento vinha de Deus. E é algo que eu tenho que ter, que você tem que ter. E muitas pessoas têm isso, graças a Deus, é um coração grato a Deus. Meu amado, tudo que você tem, tudo que eu tenho, vem de Deus. Vem de Deus. Mantenha-se na presença dEle. Olha, você que às vezes você está num lugar, e tem só você que crê em Deus. Pelas ideias você já sabe. Não tenha vergonha, meu irmão. Fica na sua. Ore a Deus, escute um louvor. Só não haja como eles, nesse sentido. Seja exemplo. E aos poucos você vai ver só que vai diminuir as piadinhas, vai diminuir as bobeiras. E você vai ter a oportunidade de falar com calma. Não fica pensando assim, não. Por exemplo, assim, muitos jovens pensam assim. Bom, amanhã na escola, então eu tenho que chegar lá, no meio dos colegas, e ler a Bíblia. Não. Seja uma Bíblia escrita em carne e osso. Você é uma carta escrita de carne e osso. O apóstolo Paulo tenta falar isso, quando num período de Atos, os irmãos queriam carta de recomendação. Paulo, você não podia fazer uma cartinha de recomendação, porque eu quero ir para outra igreja?
faz uma cartinha de recomendação para mim, recomendando que o Cícero, olha, o Cícero é um bom amigo, um bom irmão, tal. Aí o apóstolo Paulo fala, não, para com isso, meu, você é uma carta escrita com sangue. O apóstolo Paulo fala, então, você é uma carta. As suas atitudes, você é a palavra escrita. Jesus veio dar esse exemplo para você, em colocar vida na palavra, meu amado. E aí, somente quando o Senhor faz alguns de nós passar pela escassez, é que atentamos para isso. Às vezes quando falta, você fala, puxa, está faltando, hein? Caramba. Vai fazer o cafezinho? Não, só para você entender a proporção. Você vai fazer o café, acabou o açúcar. Não tem açúcar? Quer dizer, quando você precisa, cadê? Então, assim, você tem que entender que não tinha. Olha, o seu salário é assim. Olha que mágico. Você veio peladão para o mundo sem nada. Aí, com uma certa idade, né, os pais investirem em você, tudo, você está lá, começou o seu primeiro emprego. Aí você está trocando conhecimento por salário. A empresa está ganhando lá. E aí começa a entrar um dinheirinho na sua conta. Você só tem uma conta. Meu amado, você não tinha nada, você já tem a conta, já tem o salário, e você acha que Deus não existe? Você não tem noção, é tudo. E aí você pega algumas frases físicas, né? Os caras falam assim, olha, ei, no mundo nada se cria, meu amado. Tudo se transforma. É uma frase química. Nada se cria. Tudo se transforma. Esse microfone não foi criado, ele foi transformado em microfone. É nesse sentido, já existe tudo. Você transforma, e Deus vai te dando inteligência, Deus vai conduzindo a mente do ser humano, e o diabo também faz tudo isso, viu? Ao contrário, para destruir. Mas olha só, valorize tudo que você tem. Ei, Deus está te dando. Tenha essa consciência, meu amado. E participe da obra dele. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Sabe, eu sei que às vezes é um momento difícil pra caramba, que você passa, está perdendo emprego, diminuiu o salário, não é verdade? E às vezes você, meu amado, contribui de acordo com Deus colocar no seu coração. Mas é o momento da igreja, está sendo o momento da igreja. Você pode ver os departamentos de ação social das igrejas agora, estão olhando, estão vendo o que? O milagre se multiplicar. Você doava uma cesta básica, duas, agora você está vendo aparecer 10, 15, 20 cesta básica. E por que não era isso antes? Porque a ocasião faz com que Deus se manifeste. Olha, eu posso fazer isto. Entendeu? É que nós temos um momento, a dona do conforto. Então, nós precisamos continuar, mesmo depois que voltar o seu salário e tal, nós temos que olhar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Tem pessoas, por exemplo, que não tem um arroz. Ei, manda uma mensagem para a ação social, preciso de uma cesta básica. Simples assim. Não, eu não vou. Mas é a família de Deus. É a família de Deus. Às vezes, se você não se manifestar, o irmão lá no como assim? Você estava precisando? Então, assim, deixa Deus tocar no seu coração, deixa Deus te ajudar, meu amado. Bom, e no capítulo 5, rapidamente, Jesus falou assim para ele, Jesus, né? Jesus também estava presente nesse negócio. Deus falou assim para Ezequiel, agora, o filho do homem, está aí, capítulo 5, está projetado para você aí. Apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. É uma mensagem, hein? Bom, enfim. Aí, depois, cadê, Rafael? Tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Repartiu? Olha só. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3, corte-o com a espada ao redor de toda a cidade e espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com a espada debanhada. Lembra que nós vimos lá no capítulo 25 de 2 Reis? Os espadas saíram para fugir, Deus foi lá e capturaram.
Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Seja bem-vindo, Aguiar. Aí, olha só, mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconde-as nas... E dessas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo para que se queime. Dali, um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Meu amado, nós estamos lendo o livro do profeta Ezequiel. E Ezequiel, mais uma vez, ele foi exilado para a Babilônia. E deixa um rei lá, o Zedequias. E esse cara fica 11 anos governando. E as pessoas que estão lá com Ezequias estão dizendo, ei, não adianta, não é para voltar. Vocês vão ficar aqui. Já falei, 70 anos. Vocês não vão voltar. Não adianta. E aí Deus está novamente falando para o profeta, se manifestando para o profeta. E é muito interessante você pensar assim, que Deus está falando através do profeta Jeremias, concomitantemente, está falando lá em Jerusalém para o povo, olha, não adianta se rebelar que o Nabucodonosor vai vir. Vocês pecaram, não adianta mais. E Deus está lá ao mesmo tempo, Jeremias, lá vai acontecer isto, a cidade vai ser cercada, revelando para o profeta dele, para falar para o povo que não adianta. Então assim, onde você estiver, meu amado, onde você estiver, ou lá em Jerusalém, ou na Babilônia, existe um Deus que vai falar com você. Ele vai mandar um profeta lá, para, olha, ei, eu vou dar direção para você, fica aqui, ajoelha, faz isso, corre, anda, chore, ore, arrependa-se, levante-se, volte, onde você estiver, ou em Jerusalém, ou na Babilônia. Se você se exilou de Deus para acontecer alguma coisa na sua vida, Deus está falando, já deu. Aprendeu? Ótimo. Viu? Volta agora. Eu quero você. É o que Deus está falando. Olha, eu vou dizer que quem ficou lá vai sofrer, vai tentar fugir, mas não adianta, porque já era. Deus está falando isso para Ezequiel. E assim diz, olha que lindo que fala o texto, assim diz o soberano, o Senhor, capítulo 5, versículo 5, quem está dizendo é o Senhor, o soberano Deus. Esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Você é Jerusalém, pensa assim, meu amado, Deus colocou Jerusalém, cidade de Jerusalém, no meio do povo, com os povos ao redor. É como se você fosse a Jerusalém, Deus te coloca no meio de pessoas, de povos nesse sentido. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações do seu redor. Quer dizer, Jerusalém, nós já discutimos isso, estava representando Deus, o soberano, tinha as leis, tinha os profetas, desde Moisés, em tudo lá, que é a história que você já conhece, e decidiram agir como agiam os outros povos, escondeu, não guardou, como o profeta diz, não guardou as suas palavras no meu coração, guardou na gaveta, sei lá onde. Não, mas minha Bíblia está aberta no Salmo 91, na estante. Foi o mesmo salmo que o diabo citou para Jesus lá. Fica esperto. Leu 90. 90 é melhor que 91. Foi Moisés que escreveu. Aí, Deus está falando, olha, assim como eu coloquei Jerusalém, com os povos ao redor, mas Jerusalém, eles recusaram a minha palavra, não guardaram as minhas leis. Versículo 5, ela, Jerusalém, rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Meu amado, essa igreja foi colocada aqui no Bom Retiro para seguir as leis do Senhor. E nós precisamos compreender isso, que as pessoas têm que olhar para a nossa igreja, Deus está naquele negócio ali, hein?
A palavra é ensinada ali. E da mesma maneira que em Jerusalém tinha os profetas e falava, que nem todos os povos seguiam o que os profetas falavam, pode acontecer na igreja A, igreja B, igreja C. Você não pode julgar a igreja por 1, 2, 3, 4. Deixa Deus trabalhar com esses 1, 2, 3, 4 e mexer no coração dele. E Deus vai te ensinar, meu amado. Aqui tem lições terríveis na vida. Você confia em 1, confia em 2, 3, 4, 5, e aí o cara pisa aqui, pisa ali, o outro pisa lá, e são cada coisa. Então eu tenho uma proposta para você. Pare de orar pela tua igreja. Sabe por quê? Porque você ora assim: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos faça uma igreja exemplo. Senhor, em nome de Jesus, retira as coisas da igreja que não te agradam. Aí começa a pipocar ali, pecado ali, você fala: nossa, um monte de pecador. Mas você não orou para Deus revelar, para retirar? Deus orou, as pessoas, o Espírito Santo começa a revelar, começa a trabalhar para você orar pelo pecador. Não é para você atirar a pedra. Para você, o Espírito Santo vai convencer a pessoa de que existe um Deus que vai revelar tudo, nada fica oculto para ele. E que quando você diz que faz parte de um corpo de Cristo, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Porque a luz vai brilhar através de você. E não tem jeito. Deus vai retirar tudo que não agrada a ele, para mostrar: olha, esse aqui errou, tá vendo? Mas ó, eu levantei, eu perdoei, ele se arrependeu, e agora eu vou usá-lo. É assim que funciona, tá bom? E aí, ele está falando para Ezequiel isso, que o povo rejeitou a palavra. Portanto, assim diz o Senhor, Ezequiel: você tem sido mais rebelde do que as nações, não para Ezequiel, tá? Falando para Jerusalém. Você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Deus está falando para aquele povo que estava lá, dizendo que era, mas não é. Você nem mesmo alcançou os padrões da nação. Olha que ridículo. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Você fala: mas isso aí aconteceu há 800 antes de Cristo. Pois é, meu amado, lá no tempo de Cristo, um pouco depois dele, o apóstolo Paulo fala para uma das igrejas de Corinto: ei, estou sabendo que entre vocês estão fazendo coisas, sabe, que tão absurdas que nem entre os ímpios está acontecendo. O que está acontecendo aí? Vocês acham que não existe Deus, é? O que você está fazendo aqui na igreja? Você acha que não existe Deus, é? Deus está de olho aqui. E da mesma maneira que muitos lá, naquele período, estavam negando, fingindo, Deus está falando: ei, eu estou de olho em tudo. Estou de olho em tudo. E quando você ouve isso, meu amado, é para você se arrepender e rapidamente se consertar com Deus. E eu vou dar uma dica para você: nem confesse o seu pecado para ninguém. Confesse para Deus. E deixe o pecado. E olhe para frente. Porque Ele apaga os seus pecados. E vai te colocar em pé. Por isso diz o soberano Senhor: eu estou contra você que faz essas coisas, Jerusalém. Ele infligirei castigo à vista das nações. Você fica aí pecando, aí deixando as pessoas pensarem que na sua igreja, os seus líderes, seus pastores, onde não faz nada. Deus está falando: eu vou te castigar, eu vou te colocar, porque é meu nome que está em jogo. Deus está falando: por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com que você o que nunca fiz, jamais voltaria a fazer. Por isso, entre vocês, sucederá que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão seus próprios pais. Castigarei você, dispersarei aos ventos os seus sobreviventes, na destruição de Jerusalém, quando cercou a cidade e teve fome. E aí Deus jura: por isso juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não o pouparei. Meu amado, ouvi isso, aquele povo ouviu isso de Deus através do profeta.
Não tinha mais. Deus estava cansado deles. E aí, eu quero pular aqui para o versículo 16, é o seguinte, olha. Quando eu atirar em você as minhas flechas, olha só Deus falando, hein? Deus agora, hein? Quando eu atirar em você as minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruir. Deus está falando agora. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue e alcançarão e trarei a espada contra você. Eu, Senhor, falei. A mão de Deus. Deus foi protelando. Mandava profeta. Aí o povo mandava rei. Aí o povo, aleluia. Aí o povo, aleluia, buscava Deus. Aí 2, 3 meses depois, 4 meses, 5 meses, 1 aninho, já estava o coração longe de Deus. Estava no automático. E aí, eu quero concluir esse capítulo 5, o seguinte, meditando algumas coisas com você. Primeiro, Deus é fiel em todos os aspectos de suas promessas. Guarde isso. Tanto as suas palavras de bênção se cumprem, como também as suas palavras de maldição. Vai lá em Deuteronômio 28, tem um monte da bênção, um monte da maldição. Professor, mas é lá no Antigo Testamento. Para Deus não existe Antigo Testamento, não existe Novo Testamento, e você não vai encontrar essa divisão em faculdade alguma. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Para Deus, 1000 anos é um dia, meu amado. Para Ele foi ontem. Então, Deus, ele está, é a história dele. Ele está de olho na história, para Ele não tem divisão de dia, nada. Quando Ele fala que vai acontecer, vai acontecer. E aconteceu com o povo, então eu tenho que aprender para não fazer as mesmas coisas que aquele povo fez, para não acontecer comigo. Mas aquele cara que pecou está aí, feliz da vida, com o diabo. Está lá. Porque Deus é o seguinte, olha, tanto uma palavra de bênção como a de maldição, são semeados por meio do nosso comportamento. Você é uma bênção, hein? Quantas pessoas podem falar isso para você? Você é uma bênção, hein? Você é uma bênção, cara. Não tem jeito. Então, se Deus está fazendo você lembrar de alguma coisa que você cometeu para alguém, você tem que consertar isso. Enquanto você está respirando, tem chance. As suas atitudes de hoje lhe dirão como Deus vai proceder com você amanhã. Deus, Ele é fiel, é santo, é amor, e Ele sabe, nós sabemos o que Ele quer da nossa vida, Ele mandou o Filho dEle para ser exemplo. Acabou. Não, mais o pastor. Não, mais o outro líder. Não, mais o fulano de tal. O outro errou, o outro pecou, o outro mentiu. Olhe para Jesus. Ele é a referência. Se não for Jesus, meu amado, deixa Deus trabalhar. E se for líder de igreja ainda, aqui, Jerusalém foi destruída, mas Deus salvou o povo fiel que estava lá. Levou o povo de Deus daquele lugar para um outro lugar, ficou lá no lugar alimentado com um profeta, 2, viu? Tinha outro lá do outro canto, que é o Daniel, Ezequiel, Daniel, feras, para alimentar aquele povo que não estava entendendo porque estava passando. Por que eu estou passando isso na minha vida? Eu não mereço. Fica firme aí. Aprende com a situação. Eu vou te resgatar. E quando passar essa tempestade, você vai estar lá comigo, firme. Talvez você não entenda porque você passou, mas eu vou estar lá com você. Porque nós lemos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o seu cajado me protege. O salmista disse isso. A sua atitude de hoje tem consequência amanhã. É isso que eu estou tentando dizer para você.
Não adianta você viver numa vida de pecado e chegar lá, Senhor, em nome de Jesus. Fala, tá, eu já conheço seu coração, tá? Mas fala aí, vai, fala, miserável. Aí você vai lá vomitar um monte de mentira para Deus e para lavar a sua alma, mas é você que está se enganando. Quando Deus realmente gostaria muito que eu me ajoelhasse, que você se ajoelhasse e tivesse uma conversa com ele, Senhor, eu pequei, Senhor. Eu sei que o salário do pecado é a morte, mas olha, me dá uma chance. Dá uma chance. Em nome de Jesus, eu quero acertar. Eu quero ser dependente de Ti, Senhor. Trabalhe na minha vida. E aí, meu amado, Deus vai te levantar, se for sincero, porque é entre você e Ele, só Ele vai saber. Mas as pessoas vão saber também depois, de acordo com a sua atitude. E é isto. Você vai ser uma bênção. Uma outra coisa é o seguinte, olha, uma das coisas que nenhum de nós irá desejar na vida é ter Deus como adversário. Lê a Bíblia. Uma vez Deus falou, Davi, vem cá, Davi, é o seguinte, olha, cara, você pisou na bola, Davi. Caramba, meu, você tem um monte de mulher, você queria outra ainda. Você não está feliz com a sua? Por que casou? Não era até a morte separe? Você quer morrer? Aí você foi lá, aí depois tentar, matou o cara, tentou. E Deus deixou tudo escrito. O lindo de Deus é que Deus deixa tudo na Bíblia escrito. Está tudo lá. E aí Deus manda um profeta, Natan vai lá, conversa com ele, você conhece a história. Não conhece? Você tem que ler. Porque está lá. Era a resposta que você estava querendo para o seu pecado. Ah, eu peguei. Confessa para Deus, meu amado. Confessa para Deus. E aí o rei Davi, ele vai lá, confessa. Lê lá o Salmo 52, 50, lá. Você entender a história. Não queiram Deus, porque Deus falou a Davi o seguinte, ó, ou eu te dou o castigo, ou o povo vai te dar. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê o castigo. Porque o amor de Deus, o castigo de Deus você vai passar por aquilo para você sentir, que você não quis ouvir. Mandei várias pessoas, não faz isso, faz aquilo outro. Eu faço. Bom, tá bom, fez. Agora tá legal. Aprendeu? Então vamos embora, vai. Vou curar as cicatrizes e você vai caminhar comigo. Estou terminando. Outra coisa que eu queria meditar com vocês nesse capítulo. Olha para quando Deus age, olha, quando o seu poder se volta contra o ser humano, esse é despedaçado. Não há nada que nos possa proteger de Deus. Não é para ficar também, Senhor, manda fogo do céu e queima lá o fulano. Não é isso. Pesa a sua mão. Não. Muito pelo contrário, Senhor, em nome de Jesus, dá uma chance para aquele teu servo se arrepender, Senhor. Jesus falou isso na cruz. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Eles estão cegos. Jesus é o exemplo, entendeu? E às vezes o irmãozinho que pisa na bola com você, você nem ora mais por ele. Você nem ora mais. Você pega a Bíblia, a relação da igreja, de rol de A a Z. Aí chega lá no F, não vou ler para o F, não. Fernandinho pulou, não. Mais ou menos assim. Você pula, para, pelo contrário. Chega ali, fala, Senhor, esse abençoado aqui, ora por ele, deixa Deus criar a chance. Família é isso, meu amado. Minhas irmãs falam que eu brigava com elas, eu não lembro, mas falou que era terrível, que eu apanhava do dia do meu pai. Eu não lembro, viu, pessoal? Isso aí é mentira das minhas irmãs. Então, assim, nesse sentido, é família, nós temos que aprender. E aí, a crescer juntos. E eu queria terminar hoje, desculpe ter passado um pouquinho, que muitos zombam, pessoal, presta atenção, muitos zombam da santidade de Deus com suas práticas de pecado. E nas mais diversas áreas do conhecimento, meu amado, o ser humano procura refutar a existência de Deus, o seu Criador. E isso até o dia que o Senhor decidir emitir juízo contra essa pessoa. Porque desse juízo, ninguém pode fugir.
Deus permitiu e escreveu essa história. Está escrito na Bíblia. Ah, mas a Bíblia é um livro. Não, é o livro. É o livro. É o livro. É simplesmente o livro mais vendido do mundo. Pode pesquisar. Pesquisa na internet aí. Qual é o livro mais vendido do mundo? É a Bíblia. As pessoas podem ler e achar e começar a tentar contornar, esqueminha, mas está lá. Mas quando você fala, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que é o autor desse livro, Senhor, me ensina. Deus vai te ensinar, meu amado. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele quer você pertinho dEle. Deus existe. Deus existe. Eu creio num Deus que criou os céus e a terra, criou tudo. E a vida vai te ensinar que nós precisamos de Deus, desse Deus. E Deus vai te livrando de tudo, vai te conduzindo de tudo. Não é? Você que tem 14, 15, 17 anos, você vai agir como 15, 16, 17 anos. Você não vai agir como eu que tenho 54. E às vezes é mais fácil eu compreender que você está agindo, porque eu passei por aí e vice-versa. Então, quando Deus colocar um adulto para te dar um toque, não vai olhar para esse cara, também já foi jovem, então, já fui jovem, por isso que eu estou falando para você, beleza? Mas se quiser, vai errar, mas Deus pediu para te falar, antes de fazer isso, olha para a cruz. Vai agradar a Jesus? Se sim, vai. Se não, para um pouquinho e fala, eu preciso bater um papo com Jesus, depois eu vou, beleza? Fala assim, você vai estar mentindo? Não. Vão te convidar, estou encerrando, vão te convidar, você vai? Não vou, por quê? Porque eu tenho encontro com Jesus hoje, eu preciso falar com Ele, estou com uma dúvida no assunto aqui, depois eu vou, tá bom? Por isso. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Meu amado, muito obrigado pela sua presença, perdão porque passou alguns minutos, mas eu precisava terminar esse capítulo. Olha que faltou um capítulo ainda, tá? Na próxima semana, conto com você aqui para continuar estudando o livro de Ezequiel. E deixa Deus falar conosco, sabe por quê? Porque Deus nos ama, meu amado. E Deus quer falar com você. Um beijo para você, continua firme aí, toma um café e volta.